Vamos falar sobre trabalho em equipe, uma questão muito importante e que as grandes maiorias das equipes dentro das organizações encontram algumas limitações e algumas dificuldades para trabalhar muito bem em equipe, para melhorar o seu relacionamento, para ter ainda mais resultados, para ter uma relação de confiança construída e que isso possa aumentar a performance, o relacionamento interpessoal, a conexão, as entregas. Enfim, vamos falar sobre trabalho em equipe. Meu nome é Thiago Cury, eu sou palestrante e treinador de equipes e lideranças. Atuo nesse segmento de treinamento e desenvolvimento há 15 anos. Já atendi mais de 100 empresas, já capacitei mais de 10 mil pessoas. E dentro de todos os contextos corporativos que já atuei, verdadeiramente o trabalho em equipe é um grande desafio para a grande maioria das pessoas. Isso porque envolve perfis diferentes, crenças diferentes e pensamentos diferentes. Logo, eu tenho múltiplas perspectivas, eu tenho várias pessoas de vários perfis atuando dentro de uma empresa, e isso acaba gerando muitas vezes algum nível de conflito, algum nível de desentendimento. Isso não é uma regra, não é uma verdade absoluta, mas acaba acontecendo muitas vezes, e acredito que isso aconteça com você aí desse lado também, dentro da equipe em que você atua, ou até mesmo nas suas equipes, dentro do seu negócio. Então, eu vou trazer aqui algumas reflexões e algumas ideias práticas para você ter melhores resultados com o desenvolvimento da sua equipe. Então, vamos lá. Qual é o nosso primeiro ponto mais importante? É entender que o trabalho em equipe sempre começa pela construção de uma relação de confiança. E a única maneira de construir na relação de confiança dentro de uma equipe é superar a nossa necessidade de ser invulnerável. Nós temos vulnerabilidades. E o que causa a grande maioria dos conflitos dentro das equipes e nas organizações são as necessidades humanas de se mostrar invulnerável. É um sistema de defesa, realmente, que impede muitas vezes que a nossa performance, as nossas relações e interações sejam mais produtivas, mais saudáveis, como eu costumo dizer, mais humanas. Somos pessoas vivendo dentro de um cenário compartilhado, dentro de uma área de negócios, com metas, objetivos, desafios, sonhos, conquistas, realizações, sentimentos. E isso, na maioria das vezes, acaba se tornando um ponto falho, um ponto de atenção, porque na tentativa de não demonstrar a minha vulnerabilidade, que são as minhas falhas, os meus pontos fracos, eu acabo muitas vezes criando situações entre as pessoas que vão limitando, que vão impedindo muitas vezes que esse resultado seja ainda melhor. Então a gente precisa pensar sobre duas grandes perspectivas aqui. Qual é o meu ponto mais forte? Qual é a minha maior força? Qual é a minha maior riqueza que eu possuo e que certamente esse ponto vai contribuir para o sucesso dessa equipe, para o sucesso dessa área de negócios. E na mesma proporção que eu penso sobre o meu ponto fraco, o meu ponto forte, desculpe, eu também preciso pensar qual que é o meu ponto fraco. Qual é o meu real ponto de desenvolvimento? Qual é a tentativa que eu tenho no dia a dia de esconder a minha vulnerabilidade? E isso, muitas vezes, traz à tona o meu ponto fraco. Então, para não mostrar o meu ponto fraco, eu acabo tentando maquiar, eu acabo tentando agir como não sou por natureza, e aí isso acaba impactando a performance, o relacionamento e a produtividade. Então, é super importante investir nesse autoconhecimento para saber quais são as suas forças, quais são as suas fortalezas, as suas riquezas pessoais, seus comportamentos, suas habilidades que mais geram potência, resultado e boas interações, e também compreender quais são os seus fatores limitantes que podem impedir o seu sucesso e o sucesso dessa equipe, tá? E aí existem algumas historinhas, né, que a gente conta para a gente mesmo, que a gente chama de pseudo-inteligentes, que é aquilo que de alguma forma está impedindo o nosso sucesso. Uma das historinhas é a historinha da vítima, né? A culpa não é minha, isso não é meu. E aí, ao não se responsabilizar, você se vitimiza e isso numa equipe gera impactos muito negativos. Outro comportamento é o comportamento do vilão, né? O pseudo-inteligente vilão, onde ele fala que tudo culpa sua, isso aqui é tudo culpa sua, e aí terceiriza, rotula e traz um volume muito grande de responsabilização para o outro. E por fim,
O incapacitado, não há nada que eu possa fazer. Ou seja, numa equipe, aquele que acredita que não tem nada que ele pode fazer que vai gerar uma transformação, uma mudança, um resultado, um desenvolvimento, é o incapacitado. Se eu não tenho condições de fazer nada, então não me peça ajuda, não conte comigo. Esses três comportamentos, que são historinhas que contamos para nós mesmos no dia a dia, são muitas vezes as nossas travas, os nossos bloqueios. Quando eu vitimizo, eu estou buscando algo com isso, né? Eu estou tirando a minha responsabilidade. Se eu sou vilão, eu estou terceirizando e dizendo para o outro que se o outro não fizer a parte dele, eu também não vou fazer a minha. E o incapacitado é aquele que não quer crescer, se desenvolver. Então, vamos parar com essas historinhas que não estão gerando os resultados positivos que precisamos e devemos conquistar para o nosso dia a dia e buscar uma melhora nos nossos resultados e nas nossas interações nas equipes. Para isso, eu trouxe aqui para vocês um contexto de necessidades do porquê a gente se une em grupo, por que a gente se une em equipe e o que a gente busca com isso. Primeiro, a gente busca por aceitação, né? E a aceitação vem do apreciar quem eu sou. Então, a gente busca ser aceito dentro dos grupos que interagimos. A gente busca pela potência, pelo potencial, que é amadurecer, crescer e se desenvolver, é ter a capacidade criativa, né, para usar quem eu sou hoje na minha máxima potência, em performance, em conhecimento, em entrega, para agregar valor para um grupo. A gente busca por laços, conexões, é a razão principal pela qual nos unimos, é criar laços, pelo propósito, né? E aí o propósito ele tem a relação, ok, então se a gente busca aceitação, potencial e laço, o propósito é o motivo, é o porquê que a gente se une. E muitas vezes uma equipe não tem um propósito claro, precisa parar e definir qual é o propósito dessa equipe. Cada equipe dentro de uma área de negócios pode ter um propósito específico. Realidade, né? Então a gente busca conexão no grupo para compreender o mundo, né, em que está girando em torno, né, e o que afeta e o que é afetado. Então essa realidade é, ok, qual é o cenário? Onde eu vivo? Qual é o meu contexto aqui? E o impacto, né, a intenção positiva, a intencionalidade para fazer a diferença na realidade atual. Ou seja, criar um mundo muito melhor dentro das relações, dentro das interações e dentro do mercado, do trabalho em que você executa. Então, a gente sempre para e pensa, qual é o impacto daquilo que eu estou fazendo para o mundo hoje, para a equipe, para esse negócio, para essa área de atuação. Agora, vamos lá. Entendemos um pouquinho dos desafios, né, de uma equipe, o que é principal e essencial, a relação de confiança numa equipe, o porquê que nós nos unimos em grupo, falamos da vulnerabilidade, mas de fato, o que é uma equipe? Para e pensa um pouquinho aí desse lado e reflete aqui junto comigo. O que é uma equipe? Né? Coloca aqui no chat também, se fizer sentido para você, o que é uma equipe? Eu acredito fortemente que é a junção de pessoas, né, a conexão de pessoas, um conjunto de pessoas que se organizam para atingir os objetivos comuns. Ó, isso mesmo, ó, um conjunto de pessoas que trabalham para algo coletivo, pessoas que se unem em prol de um objetivo único. Uma equipe é um grupo de pessoas com perfis completamente diferentes e que se complementam. Uma equipe é um trabalho do talento de cada um com as suas multitarefas também, ok? Né? O trabalho de cada um, o perfil de cada um envolve a composição de uma equipe multidisciplinar, né? Equipe com pessoas com talentos, habilidades, características diferentes e necessárias para que aquela equipe possa entregar e performar muito bem dentro da sua área de atuação. Mas o grande ponto de conexão entre a equipe, né, é o objetivo comum. Para a gente atingir um objetivo comum, isso tem que fazer sentido para mim, isso tem que fazer sentido para você. E ao nos unirmos como equipe em algo que para nós é um objetivo comum, aí sim a gente vai colocar em execução os nossos talentos, habilidades, as nossas principais competências, tá? Legal. Então eu tenho aqui o Patrick Lencioni, um dos grandes especialistas, né, em trabalho em equipe, e que ele fala sobre os grandes 5 desafios para se trabalhar em equipe e como é que a gente faz para buscar a melhora, o crescimento e o desenvolvimento usando esses 5 níveis aqui como fonte de estudo, mas também como referência para olhar para a nossa equipe e pensar em qual nível que nós estamos, qual é a dificuldade que estamos enfrentando e como é que a gente pode superar
essa dificuldade. Então, para fortalecer as relações de confiança dentro de uma equipe, nós temos 5 níveis de desenvolvimento. E aqui ele está falando o aspecto negativo de cada um dos níveis e depois ele traz as respostas do que a gente precisa fazer para transformar esses desafios dentro desses 5 níveis em resultados melhores. Então, primeiro, a base, né? Quando começam os desafios? Quando tem ausência de conflito numa equipe. Se uma equipe não tem conflito, aquele conflito produtivo, aquele conflito positivo, aquele conflito que vai gerar uma busca de melhoria, uma busca de resultados, uma busca de mudança, né? Esse conflito ele vai trazer muitos impactos negativos para a equipe, porque a gente está evitando conflitar. Então, se está evitando conflitar, não tem uma confiança, que é a base. Logo, se eu tenho ausência de conflito, porque eu não tenho uma relação de confiança forte o suficiente, eu tenho medo desse conflito. E o medo não é nada produtivo dentro de uma equipe. Consequentemente, tem falta de comprometimento, as pessoas não estão afim, elas não querem jogar o jogo. Consequentemente, evitamos as responsabilidades e temos baixos resultados. Então, são 5 processos, né, 5 aspectos negativos de um desenvolvimento de uma equipe, onde a gente precisa parar e olhar para isso e pensar o seguinte: em qual nível que nós estamos? Em primeiro lugar, nós estamos com baixos resultados? Nós estamos hoje aqui evitando assumir as responsabilidades? Hoje nós temos uma falta de comprometimento? Hoje a gente tem medo de conflitar, de questionar as ideias? Ou a gente faz um cenário de todo mundo aqui é amigo de todo mundo, a gente não tem problema, e aí tem a ausência de conflito, né? Compreendendo em qual nível que nós estamos desses desafios, e aqui pode ser mais de um nível, né, dependendo do cenário, do contexto da equipe, do time aí, da organização, isso também pode gerar múltiplos níveis, né? Então, eu posso ter problema no nível 4, que é o medo de conflito, e um problema no nível 2, que é eu evito a responsabilidade, por exemplo. A gente vai parar e pensar e refletir um pouquinho sobre esses reais impactos que podem estar presentes hoje no nosso dia a dia e começar a criar uma estratégia para transformar isso, começar a criar uma estrutura para mudança e transformação desse cenário. Então, a ausência de conflito não é um benefício, é um sinal de que esse time não tem uma relação verdadeira, não tem comprometimento, não tem responsabilização, e tudo isso é necessário para alavancar os resultados. Então, se eu não tenho o conflito positivo, o conflito produtivo, né, e aí, consequentemente, comprometimento, responsabilização e resultados, é sinal que eu tenho uma equipe disfuncional. Patrick Lencioni, a confiança é a base do verdadeiro trabalho em equipe. Se não há entendimento e nem cumplicidade aqui nessa equipe, a cooperação entre as pessoas fica praticamente impossível. Então, muitas vezes eu tenho uma liderança que está puxando o time, está falando, vamos lá, vamos nos comprometer, vamos entregar, vamos nos unir, vamos fazer juntos. E esse resultado, esse comprometimento não acontece. Isso se deve ao fato de que na equipe pode não haver uma confiança, e essa ausência de confiança vai impactar diretamente os resultados. Está fazendo sentido isso para você? Show, legal, faz sentido, muito bom, é isso aí. Vejo que aqui na equipe o problema está no nível 2. Legal, vamos voltar aqui um pouquinho e ver. Ó, nível 2, evita a responsabilidade. Está faltando responsabilização aí na equipe. A base da pirâmide, ausência de conflito. Muito bem. A ausência de conflito, ele causa sérios danos. Ele é a base, né? A gente precisa pensar no conflito produtivo, conflito positivo para o nosso dia a dia. Vamos seguir aqui, porque o Patrick Lencioni ele vai trazer algumas dicas aqui, a gente vai usar esse embasamento aqui para esse projeto. Então, vamos olhar para isso pensando o seguinte: como é que a gente começa a resolver os problemas em que percebemos, então, no nosso dia a dia aqui nessa equipe? Vamos buscar as respostas aqui. 5 comportamentos para transformar os desafios em cada um dos 5 níveis. Então, se a base da pirâmide é a ausência do conflito, o que a gente precisa ter? Eu vou abrir aqui tudo já para ficar mais fácil, tá? Eu preciso ter confiança. Parar de querer ser invulnerável e buscar a confiança. Quando eu tenho harmonia artificial, aqueles falsos relacionamentos positivos e produtivos,
né, é a ausência de conflito, eu preciso começar a ter conflitos. O conflito é muito positivo no dia a dia. A sair da ambiguidade e aí vir para o comprometimento. Então, sair de cima do muro, sabe? Ter o posicionamento, ter uma postura e realmente falar: olha, é ou não é, quero ou não quero, faço ou não faço, entrego o meu melhor ou não entrego o meu melhor. Então, sair da ambiguidade no dia a dia é a busca pelo comprometimento, estar verdadeiramente comprometido, comprometida com aquilo que precisa e deve ser feito dentro de uma equipe. Temos os baixos padrões, né? Então, se a gente tem baixo padrão, como é que a gente aumenta o nosso padrão? Assumindo a responsabilidade, bancando, dizendo: eu dou conta, eu entrego, eu consigo fazer, isso é meu. Eu tiro aquelas historinhas da minha cabeça, vítima, né, julgador, terceirizador, ou aquele que não consegue fazer nada de diferente, e assumo a responsabilidade. Isso daqui é meu. E logo, se eu tenho todo esse desenvolvimento, eu vou ter resultados, porque eu estou focado no resultado, eu vou entregar. Né? Toda organização existe para dar resultados, independentemente se ela tem ou não, por exemplo, fins lucrativos. Tem organizações que não têm como objetivo fins lucrativos, mas ela existe para dar resultados. Ela precisa entregar algo através do seu produto, através do seu serviço. E isso é uma entrega, isso é um resultado. O que impede que nós tenhamos melhores resultados dentro das equipes, consequentemente dentro das organizações? Quando eu tenho resultados individuais, quando eu tenho ego, quando eu penso só no status. Então, se eu tenho a ótica dentro de uma equipe só para o indivíduo, só para aquela pessoa, esse resultado é meu, eu faço sozinho, eu quero aparecer, eu quero ser o melhor por status, isso atrapalha, né? Porque aí eu estou olhando para o indivíduo e não para o coletivo. Uma equipe é coletiva, é o nosso resultado. Quando eu faço a minha parte, você faz a sua parte, o outro faz a parte dele, nós vamos ter um resultado e uma crescente dentro dessa equipe. E aí eu trago para vocês uma reflexão, né, de algo que eu venho acompanhando aí muito tempo, muito fortemente dentro dos projetos, dentro das equipes, nas organizações, que eu vejo dois comportamentos, e eu mapeei isso daqui ao treinar aí mais de 10 mil pessoas, eu mapeei esses três padrões de comportamento que geram uma curva de performance. Então eu tenho uma escala aqui que é o meu potencial e eu tenho a minha escala que é a minha vontade. Se eu junto vontade e potencial, eu tendo a ter melhores resultados. E aí eu preciso entender muitas vezes o que é que está faltando. Está faltando potencial ou está faltando vontade? Tem gente que tem muita potência, mas não tem vontade. Tem gente que tem muita vontade, mas não tem potencial. Então eu preciso juntar essas duas coisas aqui. O cenário 1 é eu tenho um alto potencial, então, eu tenho pessoas que têm muita potência, têm muita capacidade, têm condições, mas têm uma baixa vontade. Não está afim, não quer pagar o preço, não quer se desenvolver, não quer estar junto coletivamente. Então, o resultado dessa pessoa dentro da equipe vai gerar um impacto negativo. Não adianta só ter muito potencial e não ter vontade. Então, eu preciso estimular essa vontade. Eu, como líder dessa equipe, eu preciso estimular a vontade ao desenvolvimento, ao crescimento, para que a gente busque, então, melhores resultados. O segundo cenário são as pessoas que têm muita vontade, mas um baixo potencial. Ó, muita vontade, quer fazer, quer jogar, mas ainda não tem potencial desenvolvido. O que acontece aqui quando eu tenho alta vontade e baixo potencial? Eu preciso trabalhar o desenvolvimento das competências. Muitas vezes aqui eu preciso capacitar uma soft skill, preciso capacitar uma hard skill para que gere então os resultados desejados. Qual é a nossa busca, né, no dia a dia dentro de uma equipe de alta performance? É chegar no nível 3. É onde eu tenho um alto potencial e eu tenho uma alta vontade. Se eu tenho pessoas, né, na minha equipe, no meu time, que tem alto potencial e alta vontade, eu vou ter uma equipe mais comprometida, mais engajada, mais unida, mais focada nos resultados, que vão gerar conflitos produtivos, vão conflitar as ideias, vão conflitar a forma como as coisas estão sendo feitas, vão trazer o compartilhamento de sugestões, de novas possibilidades para melhorar e alavancar o nosso resultado. Então vamos assumir um compromisso agora aqui juntos de buscar mapear a nossa equipe em primeiro lugar, né? Quem são as pessoas que estão inseridas em cada um desses contextos e gerar um plano de desenvolvimento para cada uma delas, para gerar aí então o próximo passo. Se eu tenho alto potencial e baixa vontade, vamos aumentar essa vontade, vamos instigar, vamos incentivar essa ambição,
de crescimento, de desenvolvimento, de busca por melhores comportamentos, de busca por melhores resultados. Se eu tenho muita vontade e baixo potencial, vamos estimular o desenvolvimento dessa potência, porque o potencial pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, assim como a vontade. E também buscar quem hoje na equipe tem alto potencial e alta vontade. Essa pessoa deve estar performando melhor, está entregando melhor, está trazendo melhores resultados, tem mais relacionamento interpessoal com a equipe, tem mais conexão com as pessoas, tem relação de confiança. Então vamos buscar esse cenário para potencializar ainda mais a entrega dessas pessoas. Estou quase aqui nas fases conclusivas, né? 8 características de uma equipe extraordinária. Primeiro, né, o que a gente tem aqui? Propósito convincente, uma liderança compartilhada, estrutura simples, engajamento total, inclusão da diferença, isso é muito importante, aprendizado inesperado, que a gente aprende com o dia a dia, relações fortalecidas e ótimos resultados. Então, se eu tenho um propósito convincente, onde a equipe entende o propósito comum e quer fazer parte disso, logo eu posso dizer, opa, nós estamos no primeiro passo para nos tornarmos uma equipe de alta performance. Tem uma liderança compartilhada, que não depende da liderança hierárquica. Muitas vezes na equipe existem pessoas com muito potencial para assumir a liderança frente a algumas situações, frente a alguns momentos ou algumas entregas, que vão performar, inclusive, muito melhor do que a própria liderança hierárquica. Tá? Então, isso daqui funciona muito bem na equipe e traz melhores resultados. Uma estrutura simples, né? Menos é mais. Eu vejo muitas equipes aí que acabam tendo estruturas complexas e muitas vezes acabam nessa complexidade das suas estruturas, baixando a sua performance, baixando a sua potência de entrega. Então, estruturas simples funcionam muito melhor para as equipes. Engajamento total, então eu tenho todo mundo engajado, comprometido, todo mundo está afim, quer jogar o jogo. Inclusão da diferença, né? E aqui não é só olhar para a diferença, mas é como é que eu incluo essa diferença no meu dia a dia. Tem pessoas que são mais rápidas, tem pessoas que são mais lentas, tem pessoas que trabalham melhor junto, tem pessoas que trabalham melhor sozinhas, isoladas, tem pessoas que trabalham muitas vezes compartilhando ideias e fazendo brainstorm, explorando formas diferentes. Tem pessoas que preferem seguir mais um padrão, preferem seguir mais uma linha já organizada e pré-determinada. Como é que eu incluo isso no dia a dia para juntar todas essas possibilidades? Se você trabalha de forma mais planejada, estruturada, mais delimitada, e eu trabalho mais no flow, no criativo, no espaço para o lúdico, como é que eu junto essas duas coisas para a gente trabalhar melhor ainda coletivamente? Aprendizado inesperado, isso vem muito do que acontece no dia a dia, né, na potência e na capacidade de trazer as situações do cotidiano para gerar desenvolvimento, para gerar aprendizagem. Relações fortalecidas, como é que eu crio elos e fortaleço as nossas relações, na busca pelos ótimos resultados, pelos melhores resultados possíveis. E aí um grande ídolo, uma referência sobre o que é, né, entregar resultados extraordinários, Ayrton Senna, um grande corredor, um grande piloto, que deixou aí um legado sensacional para a Fórmula 1. E ele diz o seguinte, né, uma fala muito forte que tem na biografia do livro dele, um líder só pode ser considerado extraordinário quando a sua equipe tiver uma performance extraordinária. Eu sou parte de uma equipe. Quando eu venço, não sou eu apenas que vence. De certa forma, eu termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Ele só pôde performar tão bem usando os talentos e habilidades dele, com muita dedicação, empenho, comprometimento na busca pelos melhores resultados, mas cercado de um grupo de pessoas que trabalhavam junto com ele. Seu preparador físico, os mecânicos, os engenheiros, as equipes de manutenção, todos, né, de certa forma, os projetistas, as inovações, as melhorias que foram feitas ao longo dos anos, que vinham das experiências que ele ia tirando, né, de cada uma das corridas, tudo isso define essa equipe de alta performance, essa equipe vencedora. Então, o trabalho coletivo, onde cada um coloca o seu melhor potencial, a sua melhor entrega, a sua melhor performance, vai contribuir diretamente com o sucesso do time, o sucesso dessa equipe. Tá? E aí, concluindo o raciocínio, né, do poder das equipes,
nós temos os 3 terços. Né? De 100%, nós temos 3 terços. E eu, dentro da minha área de atuação, dentro da minha equipe, eu só sou responsável pelo meu único terço, que é a minha parte, é aquilo que me cabe. Então eu tenho o que é do outro, e eu não tenho controle nenhum sobre o que é do outro. O outro faz o que ele achar que ele tem que fazer, o outro faz da forma como ele achar que tem que fazer. Eu tenho o ambiente ao qual nós estamos inseridos, e muitas vezes eu tenho problemas de equipe aqui no ambiente. Às vezes as relações elas podem ser muito boas até entre as pessoas, mas o ambiente ele não favorece. O ambiente influencia diretamente os impactos e os resultados de uma equipe. Então, eu também preciso cuidar do ambiente, mas eu não tenho controle sobre ele. Né? Muitas vezes eu estou inserido num ambiente que não me faz bem, que eu não consigo performar, que eu não consigo me relacionar, que eu não consigo entregar, mas ali eu preciso pensar, será que eu, dentro do meu 1 terço aqui, ó, do meu 1 terço, eu consigo influenciar uma mudança no ambiente? Será que dentro do meu 1 terço eu consigo gerar um resultado diferente para as pessoas? Isso é uma influência. Eu, dentro do meu 100%, consigo gerar um impacto positivo para os outros, se assim eu quiser e agir para isso. E eu, dentro do meu 100% da minha parte, consigo provocar uma mudança positiva no ambiente? Será que eu posso influenciar esse clima? Será que eu posso provocar alguma transformação, alguma mudança aqui? Então é sempre na ótica do eu, porque a minha parte é o meu 1 terço. Se eu garantir muito bem a minha parte, fizer com excelência a minha parte, eu vou ter melhores resultados. Eu vou ter um melhor desenvolvimento, eu vou ter mais performance, eu vou ter mais relação de confiança a partir do que eu faço. E se eu identificar que não há nada que eu possa fazer que influencie positivamente os outros, e se eu identificar que não há nada que eu possa fazer que mude ou transforme o ambiente que eu estou inserido, provavelmente eu estou no lugar errado. Só que assumir essa postura protagonista, 100% responsável pela sua parte, exige esforço, exige tomada de decisão, consciência e pagar o preço, assumir o risco. Então, sugiro que, de alguma forma, você pare, pense e reflita. Como é que eu estou agindo hoje? Como é que eu estou fazendo a minha parte hoje dentro dessa equipe, dentro desse time, dentro dessa organização? E como é que eu posso criar um programa, um processo de transformação, um processo de aproximação e conexão com as outras pessoas dentro desse ambiente, na busca pelas melhores relações, na busca pelos melhores resultados. Desejo de coração que esse conteúdo tenha feito sentido para você de alguma forma nesse nosso breve bate-papo aqui. Deixo meus contatos, caso queira continuar essa conversa aí nas redes sociais. Está aí o meu Instagram, meu WhatsApp pessoal e o meu LinkedIn. Vai ser muito bom e muito gratificante me conectar com vocês por lá. E espero, em breve, ter novas oportunidades aí com vocês em novos assuntos, para que juntos possamos continuar evoluindo sempre as nossas performances, as nossas competências e habilidades. Um grande beijo, um grande abraço para você, fique bem e até a próxima.